Política Cruzada está de volta e agora no nosso quadro de entrevista, de bate-papo, de debate. Nós vamos falar sobre a acessibilidade, que é um direito das pessoas que precisam e um dever do poder público. Mas uma coisa é o ideal, a outra é a realidade do dia a dia. Você sabia que Uberlândia tem apenas 2 táxis adaptados para cadeirantes? O repórter Wallace Coelho vai mostrar essa realidade para a gente. O estudante espera, olha no relógio e no horário combinado o táxi chega na porta. O veículo, que pertence a uma cooperativa de táxi, circula na cidade há 3 anos. Para conseguir entrar no carro, é o elevador adaptado que ajuda a subir a cadeira de rodas. O equipamento fica no lugar dos bancos traseiros, onde o passageiro é acomodado. O táxi conta ainda com um sistema de segurança para o passageiro. Aqui nós temos as travas, são 4 travas que seguram aí a cadeira, além do cinto de segurança também para dar mais conforto ao passageiro. E ainda o teto elevado que se adapta à altura aí de cada pessoa que vai utilizar o táxi. Só a adaptação do veículo custou cerca de R$30 mil, valor que, segundo o taxista, dificulta a troca por modelos mais novos. O valor do equipamento do elevador é mais ou menos o valor do carro. Então teria que comprar, o taxista é difícil, teria que comprar 2 carros no caso, né? Praticamente para comprar o carro equipado. O valor da corrida não é alterado. A bandeirada é de R$ 4,80 e a cada quilômetro rodado na bandeira 1 o valor é de R$ 2,55 e na bandeira 2 R$ 3,08. No caso de Túlio, cada corrida até a faculdade, que fica a 10 quilômetros da casa dele, custa cerca de R$ 35. E ele nem reclama do preço, mas diz que é muito difícil agendar o horário e conseguir o veículo. Se eu precisar sair daqui agora e preciso usar o táxi, eu não posso ligar lá agora e falar que preciso de um táxi adaptado. Provavelmente eu não vou conseguir, mas eu tenho que ligar com um dia, às vezes horas, bastante horas de antecedência. Devido ter só nós e às vezes outro carro especial tá com problema, então eles agendam com 2, 3 dias antes, agendam um dia antes, sempre agendam antes, porque se deixa para ligar na hora, às vezes fica sem horário. Às vezes a cooperativa chega a realizar 5 corridas num dia, isso quando não consegue atender a todos os pedidos. Agora, quem depende do sistema acredita que o número de carros ainda é insuficiente. Por conta disso, o estudante já perdeu compromissos importantes que foram marcados de última hora. Pela demanda, sim, já agendar um dia antes e chegar no dia, na hora do compromisso, não corresponder à expectativa. Dos 302 táxis em Uberlândia, apenas 2 são adaptados para os deficientes. A Secretaria de Trânsito e Transportes reconhece que o número é pequeno, mas informou que ainda no primeiro semestre do ano que vem será aberto um processo de licitação para a permissão de novos táxis. Dos 100 que serão selecionados, 10% será destinado ao público com deficiência. Antigamente não tinha nenhum, então nessa gestão nós entendemos que isso já seria uma necessidade, lançamos esses 2 táxis para a gente realmente entender qual seria a demanda, porque nunca nos foi apresentada uma real demanda. E com isso nós estamos entendendo agora qual a necessidade, qual a população realmente que quer utilizar táxi e já estamos planejando fazer uma nova licitação para aumentar esse número de taxistas, de táxis adaptados. Bom, o assunto é o tema do nosso programa de hoje. Nós estamos recebendo aqui o Divino dos Santos, que é assessor de transportes da CETRAN aqui de Uberlândia. Bom dia, Divino, seja bem-vindo. E também o Edson Luiz Lucas de Queiroz. Edson, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui conosco. O Edson é o ex-superintendente da pessoa com deficiência e mobilidade urbana. Ele trabalhou no governo passado entre os anos de 2010 e 2012. Bom, vamos começar com o Divino. Divino, conta para mim, só 2 táxis mesmo, não tem jeito. E esses, para a gente já fazer a correção aqui, foram implantados ainda no governo em que o Edson fez parte da gestão. Correto. Só 2 mesmo? Hoje nós estamos só com 2. É importante ser feito. Sem dúvida. Deu muito trabalho para ser implantado e a gente tem orgulho do trabalho realizado. Tá, daqui a pouco você me conta um pouco mais sobre isso. Eu vou falar com o Divino aqui. Divino, nós temos 300 táxis no município. 302 táxis. 302 táxis. Se eu falar em 10% da frota com essa acessibilidade, eu estou falando em muita coisa ou eu estou falando num universo que é compatível com o que nós precisamos em Uberlândia? Nós ainda não conseguimos entender o universo, né, completo, porque nós não temos um levantamento do número exato de pessoas portadoras de deficiência que realmente andam, que são cadeirantes.
Porque normalmente quando a gente tem avaliação, nós temos da pessoa com deficiência física, mas nem todos utilizam da cadeira de roda. E esse carro ele é específico para o cadeirante. Esse então, não faz outro tipo de corrida, a corrida dele é específica? Não. Ele está liberado a fazer outras corridas, mas quando a gente fala de um carro adaptado, nessa circunstância, é para aquele que utiliza da cadeira de rodas. Daí também pode estar havendo a outra dificuldade, né? Às vezes se liga para pedir o táxi, uma pessoa com deficiência física que precisa, e o veículo está fazendo uma outra corrida para uma pessoa que não tem deficiência alguma, né? Assim, não tem a deficiência física. Mas né? é uma grande dificuldade de exigir que ele só faça esse tipo de trabalho. Então já é difícil. Para você ter ideia, quando foi aberta essa licitação, a chamada é para 5 taxistas. Só 2 se interessaram. Só 2 se interessaram. Então nós precisamos de incentivá-los cada vez mais, devido até mesmo ao alto custo da adaptação. Então ele falou ali de 30 mil, hoje o de rampa está a 30 mil e com o elevador está para aproximadamente 50 mil, 48 mil reais. Então isso já eleva demais o custo dele. Então se você prendê-lo só atender apenas o portador de deficiência, ele é outro motivo para ele não querer utilizar esse serviço. Quer dizer, prestar esse serviço. A gente já volta com você, Edson. Me fala sobre isso que você acabou de ressaltar aqui, a importância de ter disponibilizado esse serviço naquele instante. Havia uma cobrança muito grande, do mesmo jeito que se cobra hoje do município, que aumente a frota, havia uma cobrança naquela época que não tinha veículo algum para se colocar? Havia uma pequena cobrança e uma grande desconfiança. As pessoas não acreditavam, os taxistas, a própria secretaria e as pessoas com deficiência. Então, foi preciso encontrar um modelo, por isso o uso misto, para que a gente pudesse garantir ao taxista que ele pudesse fazer também o outro serviço. O que ocorreu? Para que houvesse um retrato nesse sentido, a gente quis amarrar muito na gestão. E amarrar de que forma? Colocar esses 2 táxis nas cooperativas e que os chamados fossem direcionados a essa cooperativa e que fossem emitidos relatórios para que identificasse a demanda. Isso tudo se perdeu. Os táxis começaram a rodar em meados de 2012. Esses relatórios eles precisavam ser pormenorizados para que a gente fosse identificado. Eles começaram a ser realizados, mas as próprias cooperativas delegaram aos taxistas o contato direto. E aí é natural. Se você chama para uma viagem e eu chamo para um serviço aqui, se o carro estiver em viagem, o que vai acontecer? Falta o serviço na cidade. Então há que se ter, em cima desses 2 táxis, um controle rígido. Por exemplo, no momento, hoje, só um está rodando. Nesse exato momento, só um? Eu falei com um taxista hoje. E qual a dificuldade? Qual a justificativa para o outro não estar rodando? Quebrado? Está danificado? Foi batido e não foi consertado. Fica à mercê da vontade do taxista. É difícil, né? Qual o acompanhamento que a CETRAN tem feito junto a essas pessoas? É uma boa pergunta. A CETRAN tem condições de fazer esse acompanhamento? É dever dela fazer? Qual foi a justificativa apresentada por esse taxista? O que ele apresentou é que sempre quando o taxista ele tem, no caso, um acidente, ou ele tem que informar a CETRAN, ao núcleo de táxi, o porquê que ele está fora. Porque ele tem que prestar serviço, ele tem um mínimo de horas que ele tem que prestar por dia, e se ele não cumprir, ele pode ter risco de perder a sua permissão. Então é controlado isso. No caso, ele apresenta, no caso de um acidente, quebra, ele apresenta o laudo, apresenta o tempo que precisa para corrigir e depois, então, ele traz o carro para apresentar aquilo que foi modificado, reformado ou corrigido no veículo. Isso é feita a vistoria dele. Nesse período não tem um outro veículo para substituir? Nesse caso, hoje, nós não temos esse carro. Daí a necessidade, então, de aumentar essa frota. Nós necessitamos urgente de aumentar essa frota. Essas 3 licenças que você disse que inclusive foram abertas na época, né, até hoje não apareceram interessados ou venceu o prazo do edital e não se... Vence o prazo e não houve o interessado exatamente por causa do alto custo. Então, nós precisamos trabalhar, nós estamos agora nessa nova licitação, trabalhar mais incentivos. E precisamos também de apoio do governo federal e estadual para a questão de isenções na compra do veículo, melhoria, algum tipo de incentivo para que esse taxista possa operar dessa forma. Daí a importância dos relatórios gerenciais, porque antes não existia. Hoje, nós vimos na reportagem que há uma demanda e as pessoas não estão sendo atendidas. Então, com relatórios gerenciais,
a gente apresenta agora com números qual que é a real demanda e incentiva aquela pessoa a se candidatar. Esses 2 que estão rodando foram pioneiros que acreditaram e Sim. hoje não conseguem atender a demanda. Fácil o número de pessoas, porque nós estamos restringindo, mas esses carros atendem ao idoso, a pessoa que tem uma deficiência temporária, a todas as clínicas que estão às vezes com... Pessoa fazendo um tratamento, alguma coisa Exatamente, específica. então amplia o escopo. Isso não era pensado quando se falava em carro adaptado. E nós temos que pensar muito também, e quero um depoimento divino, por favor, em relação ao modelo de veículos. Porque hoje, eu já sou uma pessoa prejudicada, por exemplo, se pegar por mim. Porque quando nós lançamos um veículo, primeira coisa, veículo produzido no estado de Minas, o que facilita o processo de isenção na hora da aquisição por parte do motorista. Hoje, um desses carros já mudou para uma outra bandeira, fabricado em São Paulo. Então o taxista vai ter que pleitear a isenção aqui e uma em São Paulo, o que vai dificultar. Tá, só para eu não perder o linha, quando você fala de bandeira, ele mudou de modelo, de fabricante. Mudou de fabricante. Entendi. E com isso, um cara de 1,90 m, não consigo entrar no outro veículo. E aí eu gostaria de saber qual foi o critério para autorizar um outro veículo, quem foi ouvido, como foi apresentado, para saber como é que esse veículo apareceu. Porque é do mesmo taxista que estava desde o começo. Tá, então ele mesmo trocou. Tem alguma... Sob autorização, evidentemente, eu acredito. Tá. Tem alguma justificativa para essa troca? O veículo passado quebrou, danificou, bateu, capotou, alguma coisa dessa natureza? Ou foi uma troca simplesmente porque era mais barata essa marca e optei? Não é questão de custo mesmo. Foi questão de ele perdeu esse veículo, foi um acidente, ele perdeu o veículo e ele substituiu, apresentou alguns laudos, né, técnicos que isso era adequado. Mas é importante o que o Edson está falando, a questão de altura da pessoa, sim, certo? A gente está cada vez observando mais. E uma das inovações que vieram de lá para cá, que é a diferença tanto do elevador para a rampa, porque vai barateando o custo, porque o elevador ele é muito mais caro, ele ocupa muito mais espaço. Essa rampa, ele baixa a rampa aqui atrás, ele puxa a própria cadeira para dentro do veículo e trava as rodas ali dentro. Então ela pode ser um pouco rebaixada para ajustar a questão de altura das pessoas. Tá, mas a rampa ela consegue permitir o deslocamento do usuário sem trazer dificuldades para ele? Porque pelo que a gente viu na reportagem, o elevador parece ser mais prático, porque a plataforma desce até a altura do usuário, ele entra, depois ele alçado. Ele realmente na questão de praticidade é a mesma ou até melhor. A rampa? A rampa, porque ela realmente é baixa e é travado um dispositivo na cadeira e leva ele até o local. E fica ali então com a cadeira do lado, da mesma forma, ela é um pouco mais baixa, inclusive você fica praticamente na altura de um veículo comum. Não dá para fazer uma exigência, Divino, com relação, por exemplo, ao sindicato da categoria? Não estou fazendo aqui uma ponderação, não quer dizer que eu seja dono da verdade absoluta, mas uma imposição, olha, nós temos essa quantidade, vocês precisam se organizar para poder atender. A legislação não pode exigir isso como uma forma de dar essa prestação de serviço mais assegurada a quem precisa? Tem uma lei que foi aprovada agora em julho de 2015, a 15216, e ela já fala a questão de empresas. Nós precisamos agora adequar empresas do que é empresa, o que é cooperativa, o que é associação. E já se exige. Então, a partir de janeiro, 10% para a empresa de táxi, que opera táxi, ter 10% de carros adaptados. A partir de janeiro agora? A partir de janeiro já vem essa exigência. Nós só precisamos adequar para melhorar isso. Em contrapartida, também nós estamos tentando isentar todos os impostos, custos, para que possa atrair esse profissional. E também a demanda que se apresentou, que é um atrativo. Então, naquilo que nós temos acompanhado, realmente nós já temos conversado com alguns taxistas, conversamos com as cooperativas de Uberlândia e já tem pessoas interessadas, inclusive os taxistas auxiliares que perceberam que era uma demanda, que realmente existia essa desconfiança, né? Vai ter demanda, isso existe, realmente, eu vou apostar nesse valor. Então, uma coisa que eles estão observando é isso, já é um cliente fixo e agendado.
Então ele pode até ter planejamento. No caso desse estudante, ele já tem um planejamento. Todos os dias ele está indo para a faculdade, tal horário ele está voltando. Então ele é um cliente dele fixo, que é o contrário do táxi normal. Então esses incentivos, isso que a próprio mercado está mostrando, isso vai ajudar. Eu acredito que essas novas vagas que nós vamos propor, nós estamos acreditando firmemente por aquilo que nós estamos conversando, que essas serão preenchidas. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo só, rapidinho, e na volta o Edson vai comentar isso aqui. Não saia daí.